Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos discutir sobre as leis que permitem a pena de morte para menores de 18 anos. Segundo o relatório da Anistia Internacional, entre 2005 e 2015, só no Irã foram 73 execuções realizadas e outros 160 esperam no corredor da morte. Quem tem mais informações a respeito do tema da semana é o repórter Leonardo Ferreira. No Irã, a partir dos 9 anos, as crianças já podem ser presas e condenadas à pena de morte. A execução existe para menores que cometem crimes como assassinato, tráfico de drogas e roubo à mão armada. O último relatório divulgado pela Anistia Internacional em janeiro desse ano diz que muitos jovens ainda estão à espera da pena de morte. A entidade denuncia que as autoridades iranianas tentam encobrir as contínuas violações dos direitos das crianças. Além do Irã, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen também executam a pena de morte para menores de 18 anos. Para nos ajudar a debater essa questão, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, subprocurador-geral da República e professor de Direito Internacional, e Delmo Argüelles, doutor em História das Ideias. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que tem uma série de meandros que fazem com que ele não seja fácil, até do ponto de vista da compreensão e da aplicação dos seus respectivos contextos. Por exemplo, estamos falando a respeito de relatório da Anistia Internacional e que fala especificamente de menores de 18 anos, nesses países especificamente. Mas no debate da comunidade internacional, isso é um pouco mais complexo. Eu pergunto se seria isso mesmo. Extremamente complicado. Primeiro a gente tem que colocar em perspectiva histórica, né? Já que eu sou historiador, né? Não há outro modo de abordar a questão. A história das penas na humanidade, né? ao longo da história humana, varia muito, né? Ou seja, só no século XX que a gente colocou em questão os direitos humanos. É claro, com a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa já veio um grande passo, né? Mas é claro que também aboliu-se a tortura, mas estabeleceu-se a tortura da guilhotina e isso entra efetivamente com a Declaração dos Direitos do Homem, né, da ONU, né, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, em 48. Então, temos aí um período histórico muito curto e, é claro, a gente vê em vários países do mundo ainda resistências, né, ainda seja algo institucionalizado, como você pensar em pena de morte e prisão perpétua, como você lembrou bem, não é só nesses países islâmicos, mas também você tem nos Estados Unidos, ou então, como em outras sociedades, como o Brasil, por exemplo, que existem execuções extrajudiciais. Né? E a sociedade gosta de repetir o bordão, né? Que bandido bom é bandido morto. Isso significa, podemos dizer que a intenção da Anistia Internacional seria, falando especificamente com relação a menores e até crianças, que há registros que fazem parte desses dados e o debate ocorre nisso, mas na verdade a Anistia também estaria colocando em xeque a própria questão da pena de morte em si, seria mais ou menos nessa linha? Sem dúvida, a Anistia Internacional tem uma posição coincidente com a de toda a comunidade internacional, a começar pelas Nações Unidas, contrária à pena de morte como sanção penal em qualquer circunstância, seja para adulto, seja para criança. Neste caso, ela está produzindo um relatório em relação ao Irã pelas execuções de crianças e adolescentes. Mas a pena de morte como tal é considerada um castigo desumano, cruel e degradante em qualquer circunstância. No caso específico de menores de 18 anos, embora haja correntes que entendam que a pena de morte é condenável em qualquer situação, seja uma criança de 9 anos ou mesmo um adulto, que é um dispositivo condenável, mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista o fato de crianças serem executadas não torna esses dados mais chocantes? Sem dúvida. É a mesma discussão que se trava no Brasil atualmente sobre a redução da idade penal. Se reduz de 18 para 16, por que não reduzir para 14? Se reduz para 14, por que não reduzir para 12?
por que não reduzir para 10? Né? Ou então, como também se noticia que foi autorizado pelas altas autoridades do Irã, de dar uma oportunidade de demonstrar que a criança sabia o que estava fazendo ao matar, ou ao roubar, ou ao traficar droga, que é uma discussão extremamente subjetiva e que vai depender muito da capacidade de defesa. Aliás, dos Estados Unidos, há também dados que mostram que pena de morte está muito ligado à qualidade da defesa profissional que o acusado tem. Isso depende muito para a condenação à morte. Então, eu diria que, seja no Oriente, seja no Ocidente, condenar criança ou condenar adolescente é uma grande iniquidade, é a sociedade jogar a sua incapacidade de educar sobre os ombros das crianças. Voltamos à questão cultural que acaba envolvendo isso. É uma visão diferente que existe, sem querer condenar, não quero entrar propriamente nisso, mas é uma visão, há uma diferenciação na visão sobre essa mesma questão nesses países que fazem a aplicação, nos países que foram citados especificamente? A visão deles é diferente, sem dúvida nenhuma. A cultura, ela é múltipla, ela tem N ramificações, né? A cultura é criada localmente. Mas, com certeza, isso concordo, né, totalmente com... É um ato bárbaro. E executar crianças só acrescenta novas cores a esse ato bárbaro. No entanto, aí também, no caso do Irã, há que se colocar também em perspectiva. O que o Irã passou também nas últimas décadas, né? Primeiro, um processo de golpe de Estado, nos anos 50. O regime do Shah era extremamente repressivo, extremamente cruel, né? Tanto do ponto de vista político, né? Qualquer regime que tem uma polícia política, nós já podemos classificá-lo como autoritário ou coisa pior, e também extremamente excludente, né? O processo revolucionário iraniano, a partir de 79, só piorou as coisas, né? Então, aí abre caminho para os fundamentalismos, para os radicalismos, né? Então, qualquer um que não seguisse aquilo que os revolucionários indicassem como o agir correto de muçulmano era passível de prisão ou de pena de morte, né? Havia até vários relatos de estupros coletivos nas prisões, né, quando as vítimas eram mulheres, e hoje isso ainda é reflexo, né, de todo esse período que o Irã passou, né? Já no caso saudita, nós temos uma monarquia extremamente conservadora, que se mantém no poder também pela força, né? Você não admite, os sauditas não admitem nenhuma contestação do seu poder, e aí também até tivemos o caso da execução do clérigo xiita. Só por contestar o governo, só por não concordar com o governo, ele foi executado. Que, aliás, foi tema, inclusive, de debate aqui também, no nosso programa Direitos Sem Fronteiras, um acompanhamento em relação a essas questões internacionais. E como foi dito, inclusive, na ocasião, o Oriente Médio é uma região que, para se tentar entendê-la, não é para diletantes. É muito difícil, é uma série de questões extremamente complicadas. Eu perguntaria se, até para a nossa mentalidade ocidental, não é um pouco difícil entender. Por exemplo, e isso está bem na questão da história das ideias, eu acredito, determinadas situações que são objeto de penas pesadas, até mesmo a morte, até mesmo a mutilação, como assassinato, tráfico de drogas, roubo à mão armada, a punição é severa. E, no entanto, as mulheres, o estupro de mulheres, por exemplo, não são submetidas, não há a mesma severidade quando a própria mulher ela não pode ser condenada. Isso é um pouco difícil, talvez, para a compreensão, para a mentalidade ocidental. Na verdade, é difícil porque nós somos ocidentais. O outro sempre é o estranho. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, o estabelecimento de delegacias da mulher, foi importantíssimo, né? Que ainda hoje, nos setores mais reacionários da nossa sociedade, ainda se fala que a mulher é que é culpada pelo estupro, né? Quem mandou usar roupa curta, quem mandou... Não é tão diferente assim no fim das contas, né? O culpado pelo estupro é o estuprador, né? Não tem... Ou então, quando se pensa nos Estados Unidos, década de 50, estabeleceu-se a caça às bruxas.
Qualquer um que tivesse um discurso progressista, anti-exploração capitalista, era taxado de comunista, era perseguido. Ou então mesmo agora a lei antiterror, né, o ato do 11 de setembro e a lei antiterror inglesa, né, são legislações extremamente autoritárias, para não dizer fascistas, né? Então, o outro sempre é o bárbaro, é o autoritário, né? Mas também temos que olhar para a nossa própria sociedade, né? Sempre, eu adoro aquela definição do Milor Fernandes sobre democracia, né? Democracia sou eu mandar em você, ditadura é você mandar em mim. Né? Então, sempre o outro quando a nossa sociedade cumpre essas mazelas. No caso feminino, isso fica bem claro, né? Temos mais perguntas ainda a respeito desse tema. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos na sequência para continuar a nossa discussão sobre a pena de morte, no caso especificamente a menores de 18 anos. É só um instante. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. A pena de morte para menores de 18 anos é o assunto de hoje aqui no Direito Sem Fronteiras. Doutor Carlos Eduardo, uma pergunta que eu tenho a impressão que é fundamental, que é o fato de que falamos aqui essencialmente da Sharia, em relação à aplicação, não só em relação a menores de 18 anos, como a pena de morte em si, e a questão de que há uma visão de que o Alcorão autorizaria a aplicação desse tipo de penalidade. Parece que não é bem assim. Sem dúvida. Nós falamos muito quando tratamos aí de muçulmanos, até por causa da alusão ao terrorismo, falamos muito de expressões como fanatismo, né, e de fundamentalismo. Há alguns anos atrás, inclusive, a gente falava de xiita, né, no Brasil. Xiita se tornou sinônimo de uma pessoa fanática, tanto no meio político quanto no meio religioso. Fulano de tal é um xiita, significa uma pessoa fanática, intransigente, né? Hoje a gente está vendo o contrário, que os fanáticos, pelo menos no quadro bélico atual do Oriente Médio, são os sunitas, quer dizer, a outra facção importante religiosa no mundo islâmico. Então, dizer que a pena de morte possa ser fundamentada no Corão é tão certo ou tão errado quanto dizer que se pode fundamentar a pena de morte na Bíblia. É uma leitura fora de contexto. Evidentemente, a pena criminal no direito islâmico, ela tem uma base no olho por olho, dente por dente, que no tempo que foi criado, não era de ser criticado, porque é a primeira ideia de proporcionalidade da pena. Olho por olho, dente por dente, pelo menos é uma promessa de que a pena não será desproporcional. E assim também foi no Ocidente. Por outro lado, nós temos que lembrar que tanto no Ocidente, no direito penal cristão, vamos assim chamar, ocidental, o direito penal é o último ramo do direito a se desvincular do sobrenatural, do divino. E até hoje a gente pode encontrar elementos do divino e do sobrenatural no direito penal, apesar de vivermos num Estado laico. Então, eu diria que é equivocado, é errado tirar do Alcorão qualquer autorização para aplicação da pena de morte, apesar de algumas autoridades do Islã terem respondido ao relatório da Anistia Internacional, dizendo que banir ou abolir a pena de morte é negar o próprio Estado Islâmico. Isso é uma interpretação, mas a interpretação, evidentemente, cada um vai dizer que a sua interpretação é a mais correta, mas o Corão foi escrito ao longo de 23 anos, em situações que os teólogos menos comprometidos com o poder dividem em duas fases, uma fase escrita em Meca e outra fase escrita em Medina. A fase escrita em Meca é uma fase em que o profeta Maomé tinha mais liberdade e que dizem que é a fase mais ideal de como deveria ser a religião islâmica, ao passo que a fase escrita em Medina, após a hégira, ou seja, a fuga do profeta, foi uma fase mais sob pressão. E se nós formos ao livro, nós vamos encontrar várias alusões
simbólicas em que Alá não autoriza a pena de morte. Pelo contrário, nós vamos encontrar alusões em que Alá não confia na justiça dos homens. Aliás, nós vamos encontrar duas características em Alá, que é a justiça e a misericórdia. São duas características de Alá que são íncitas à sua essência, e uma profunda desconfiança na justiça humana, de modo que ele não autoriza a justiça humana a praticar soluções definitivas quanto à aplicação da lei. Ele se reserva e sempre promete a misericórdia, mesmo para o maior pecador. Há uma diferenciação, que estamos falando a respeito, o tema é dos menores de 18 anos, mas essa perspectiva de maioridade ela é bem característica do Ocidente também. Na verdade é que não há essa visão especificamente, a pena de morte ela é aplicada sem que haja uma perspectiva se o condenado é ou não maior ou menor de idade, é isso que acontece no caso da aplicação dessa legislação? O caso aí também que mais atrás, né, você tem a concepção, né, para que serve a pena? Para educar ou para se vingar? Né, então, quando a gente pensa em sistemas penais, né, o caso do sistema penal norueguês é um exemplo interessante, né, que o sistema penal norueguês é feito para recolocar o criminoso na sociedade. Tanto que só 20% dos criminosos reincidem no crime. Já que no Brasil a gente tem o oposto, né? Só 20% que se regeneram, né? Porque também o nosso sistema, que é bem semelhante ao estadunidense, apesar de não haver aqui nem pena de morte, nem prisão perpétua, pelo menos não na letra da lei, aqui a ideia do sistema penal é punir. E acaba, ou seja, o nosso sistema prisional é uma coisa... E aí isso acaba se refletindo também no... que acaba sendo uma questão de filigrana, né? Ou seja, o menino de 17 anos não pode ser executado, um de 18 sim, né? Acaba, quando a gente olha isso em perspectiva, é um ato bárbaro de qualquer forma. No caso do relatório da Anistia Internacional, ela aponta sobre a possibilidade de haver uma espécie de negociação com relação às famílias daquelas pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no crime de homicídio, envolvendo um menor de idade, da nossa perspectiva? Pelo que eu sei, eu não conheço a realidade do Irã em profundidade, mas pelo que eu sei, o próprio Estado iraniano, em reformas recentes, criou a possibilidade de um perdão pela família. Ou seja, de entregar à família da vítima a possibilidade de perdoar o infrator. Isso, claro que qualquer coisa que evite uma morte, um assassinato ritualizado, é bem-vinda, mesmo que seja nesse caso, quer dizer, uma gambiarra, vamos dizer assim, né? Mas, do ponto de vista da história do direito penal, isso é lamentável, porque a história do direito penal é uma história da luta contra a vingança. E cada vez que você entrega a execução da pena ao arbítrio da vítima, você está trazendo de volta a vingança para dentro do direito penal. E o direito penal, ele não é para vingar, ele é ou para punir, que na pior das hipóteses, ou para ressocializar, como é o exemplo que o colega acaba de citar da Noruega. Existe alguma diferenciação em relação à aplicação, à execução da pena de morte? Ela pode se dar de maneiras diferenciadas? De que maneira isso se dá na previsão desses países? Existe mais informação em relação à Arábia Saudita, que a gente conhece mais, né? Que são formas muito atrozes, muito dolorosas, né? Como enforcamento, existe até notícia de crucificação. E como a gente sabe do tempo de Jesus, a crucificação ela é seguida, ainda com a vítima viva, de quebrar a perna. Porque é comum na crucificação, depois que abandonam o local, que o crucificado, mais cedo ou mais tarde, o lugar onde ele está fixado, ele acaba se soltando e foge, mesmo com as mãos ensanguentadas, o pé ensanguentado. Então, quebram a perna dele para que ele não consiga fugir, né? No caso, tem relatos durante o pior período da Revolução Iraniana de esquartejamentos, né, como pena de morte, né?
com 4 jipes, né? Assim, amarrando pulsos e tornozelos e partindo em direções diferentes. Né? Que também, mas até quando a gente bota isso em perspectiva, até a Revolução Francesa você ainda tinha na Europa a diferenciação de penas. Só o nobre tinha direito à morte rápida, que era a decapitação. Né? O não nobre ficava entregue à imaginação do algoz. Existe alguma perspectiva no sentido de que haja um processo pela comunidade internacional, no sentido de que isso seja algo que gradativamente, ainda que seja assim, vá ficando para trás e seja apenas história, ou ainda é um processo difícil de negociação do ponto de vista da comunidade internacional? É um processo longo de debate, de negociação, pressão de soft power, né, de pressão de organismos internacionais e da comunidade internacional. É claro que de vez em quando é necessário que apareça alguma figura com coragem, né, como a gente pega o presidente francês François Mitterrand. Quando ele aboliu a pena de morte no início dos anos 80, foi um ato extremamente corajoso, né? Que era período eleitoral, ele era candidato à reeleição, a maioria da sociedade francesa havia demonstrado em pesquisas que era a favor da pena de morte, e ele falou, não, isso é imoral e eu vou acabar com isso, e ainda foi reeleito, né? Só pela coragem dele. Eu acho que alguns países são infensos a essas pressões internacionais e também ao que nós chamamos aí no direito internacional de soft law. Eu cito principalmente China e Estados Unidos. Né? Estados Unidos não reage a nenhum tipo de pressão internacional em relação à pena de morte. Eles acham que eles têm o melhor sistema judiciário do mundo e não estão em situação de responder, de sucumbir a nenhuma pressão internacional. Países como a Indonésia, que, por exemplo, recentemente executou 2 brasileiros e outros tantos de outros países, eles estão sujeitos a sanções internacionais duras quando executam estrangeiros de países que têm algum poder econômico e político que possam isolá-los politicamente e economicamente. Isso pode acontecer. Mas é como nós temos uma característica do direito internacional que não existe no direito interno, é que as sanções do direito internacional, não existe uma entidade centralizada mundial que vai dizer quais são as sanções. Mesmo os Estados Unidos também estão sujeitos a sanções internacionais. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, no governo Bush, saiu profundamente desmoralizado internacionalmente na sua política de direitos humanos, etc. E acho que há uma convicção internacional de que o mundo é o que é, um lugar perigoso, um planeta perigoso para se viver em relação ao terrorismo, graças à política do senhor George W. Bush, que praticamente abriu uma caixa de Pandora que agora ninguém consegue mais controlar. Mas eu acho que há progressos, e até quando a gente olha os dados da Anistia Internacional, existem progressos. A China também é um país que a gente nem sabe quantas pessoas são executadas. Eu acho que são, assim, anualmente, dezenas de milhares. Mas mesmo países como os Estados Unidos, por serem um país democrático, mesmo, eles não são vulneráveis à pressão internacional, mas são vulneráveis à sociedade civil. Cada vez que tem uma execução nos Estados Unidos, o fato de que redes de TV transmitem a execução ao vivo, quase que passo a passo, o que faz uma injeção letal, onde é que ela atinge, se vai primeiro no coração, se vai primeiro no cérebro, toda aquela morbidez para o cidadão dentro de casa ficar assistindo aquilo deslegitima o Estado. Né? E cada vez que aquilo acontece, perde pontos, embora exista uma fração da sociedade americana que se diverte com aquilo, que tem um certo êxtase com aquilo, mas há um grupo, há uma parcela democrática humana da sociedade americana que eu acho que talvez a pena de morte vai acabar nos Estados Unidos por pressão da sociedade civil. O programa de hoje termina por aqui. Nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, subprocurador-geral da República e professor de Direito Internacional, e Delmo Argüelles, doutor em História das Ideias. E você, amigo da TV Justiça, pode acompanhar esta e outras entrevistas no nosso site tvjustiça.jus.br. A gente se vê, tchau!